Pessoal, vamos dar continuidade então à nossa discussão sobre esses aspectos constitucionais da Seguridade Social. A gente está dentro ainda de uma análise, aquele nome difícil, ruim, a propedêutica, né? Estamos ali trabalhando com noções ainda iniciais, preparando, esquentando os tamborins. E eu quero fazer uma provocação para vocês agora. Quando a gente estava discutindo na primeira parte da nossa aula, aquela relação entre solidariedade de um lado, liberdade de outro, entre a busca por uma igualdade maior ou se isso constituiria um paternalismo, essa tensa relação que existe entre o Estado oferecendo uma política de proteção social de um lado e o indivíduo buscando ali o exercício da sua liberdade de outro, né? A gente vive essa relação de tensão e a busca para o equilíbrio é um desafio. Eu quero trazer para vocês, só para a gente pensar, mostrar que dentro de um determinado limite, os dois projetos são válidos e legítimos. Projetos de vida individuais. Aqueles que querem viver pensando exclusivamente aqui, pensando exclusivamente não, mas principalmente do lado individual, e aqueles que querem viver de uma maneira preocupada com o coletivo. A gente não pode impor valores morais, né? Eu não posso impor à pessoa que ela pense nela primeiro, como não posso impor à pessoa que ela pense no coletivo primeiro. Isso faz parte do campo de decisão que cada um vai tomar para o seu projeto de vida, o que considera melhor, enfim, né? Só que isso até um determinado ponto. Chega um ponto que a gente, como a gente vive em uma sociedade, chega um ponto que eu preciso obrigar a pessoa a olhar um pouco para o coletivo. Não dá para viver na lógica do cada um por si, exclusivamente. A Previdência fala um pouco isso. No nosso modelo constitucional, por mais que a gente tenha avançado um pouco e trabalhado na última reforma de uma lógica mais liberal, a gente ainda vive uma Previdência que diz, não é cada um por si. Você tem uma responsabilidade com a rede coletiva de proteção social. Tá? Mas apenas numa brincadeira, deixa eu passar aqui para vocês um trechinho do filme Meu Nome Não é Johnny. Assistiram já esse filme? Né? Então o filme conta a história do João Estrela, né? Um traficante de drogas aqui do Rio de Janeiro, só que é aquele traficante playboy, né? E esse traficante, ele tem um encontro com outro traficante, numa conversa, uma reunião com outro traficante em Veneza. E esse é um traficante mauricinho, né? Organizado, tranquilinho ali. Vamos ver o que acontece quando eles se encontram aqui. Opa! Ih, avancei tudo aqui. Minha meta é acumular $1 milhão. A minha é torrar $1 milhão. De novo, para ver se dá para entender. Minha meta é acumular $1 milhão. A minha é torrar $1 milhão. Então, um fala, a minha meta é acumular $1 milhão. Outro fala, a minha meta é torrar $1 milhão. Tá? O que eu quero dizer é que as duas metas são absolutamente legítimas. Não as fontes de renda dele, né? As metas, né? Eu não posso obrigar uma pessoa a poupar para ter um bom futuro. Não posso obrigar uma pessoa a poupar para ter um bom futuro. Não posso, tá? Então, se a pessoa quiser ter um bom futuro, ou ela pode fazer escolhas. O que eu quero dizer, linkando com a parte inicial da nossa aula, é que nós vamos
trabalhando cada vez mais nas nossas vidas hoje com escolhas consequenciais. A Previdência vai exigindo da gente escolhas consequenciais. Ou seja, nós vamos fazendo escolhas, o paternalismo vai reduzindo. Ele ainda é forte. Nós ainda trabalhamos com um forte paternalismo no nosso modelo de previdência. Mas esse modelo, ele tende, com próximas reformas, aí enfraquecendo ainda mais. Ele já é um paternalismo já reduzido, como a gente vem falando desde o início. No passado eu podia fazer escolhas ali de pagar sobre valores menores, eu me preocupava só com o final. Hoje, se eu faço essa escolha equivocada no início da minha vida, isso já vai impactar meu benefício. As escolhas que a gente faz já vão impactando lá na frente. Tá? Só que eu posso fazer escolhas, eu posso falar, não estou preocupado com o valor da minha aposentadoria. Eu não estou preocupado em poupar muito hoje para ter uma velhice mais tranquila. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu não sei como é que vai ser o meu futuro amanhã. Eu prefiro garantir e curtir hoje. Outras pessoas vão falar, não, eu prefiro, como eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu prefiro garantir que amanhã eu tenha a condição de viver bem. Faz parte da escolha, né? Você pode ter uma escolha de Janis Joplin, que aliás é mais simpática, né? Essa ideia, né? Ela fala assim, ó, é melhor viver 10 anos em uma vida efervescente do que morrer aos 70 e ter passado a vida assistindo TV. Né? Tem uma outra versão para essa frase dela, né? Que eu prefiro viver 1000 anos em um a viver 1 em 1000. Prefiro viver... Você quer ter um estilo de vida de Janis Joplin? Perfeito. Mas a previdência, a lógica previdenciária é o estilo contrário. A lógica da Previdência é exatamente o contrário dessa. Né? A lógica da Previdência é de poupança a longo prazo. É você se esforçar agora para poupar mais para o futuro. Essa é a lógica previdenciária, para poupar lá na frente. Por isso, às vezes é tão difícil você conversar, principalmente com os mais jovens, sobre a poupança previdenciária. Porque imagina você falar para uma pessoa que está entrando agora no mercado com 17, 18, 19 anos e fala o seguinte, olha, poupa hoje para você se aposentar quando você tiver 65 anos de idade. Né? Isso não entra muito na cabeça, principalmente das novas gerações, né? Que a geração do imediato. Não só do imediato, como a geração da decisão. Isso que eu estou falando não é uma viagem. Na verdade, o que eu estou falando reflete diretamente na política previdenciária. Quando você entrega seu dinheiro para o Estado, ou até mesmo para o fundo de pensão, numa previdência privada, a verdade é que você está delegando a outra pessoa como gerir a sua poupança, ou pelo menos como garantir o seu futuro contra riscos lá na frente. E cada vez mais as novas gerações estão mais acostumadas a tomar as rédeas de suas vidas, com alguns efeitos colaterais, mas cada vez mais você tem escolhas sendo feitas pelas pessoas. Isso vai refletindo em várias coisas, né? Você vai vendo programas de televisão com mais interatividade, em que você tem ali a maior participação do público. Por ficar em televisão, se eu olho para a minha infância e olho e lembro minha relação com a televisão na minha infância, assim, eu não tinha escolha sobre qual desenho eu ia ver. Se eu quisesse ver desenho animado, eu ia ter que ver na parte da manhã aquele programa. O máximo que dava para escolher era entre Balão Mágico ou Bozo. Né? Era a concorrência ali, e era aquele desenho que era ditado por alguém. Ó, os desenhos são esses. Tá? A minha filha mais velha já tinha uma liberdade de escolha muito maior, porque tinha os canais da TV fechada. Então tinha lá, podia ver Cartoon Network ou então as outras opções lá,
né? Disney, Gloob, não sei o que lá. Então tinha um monte de opção e ela já podia escolher. A minha filha mais nova, ela escolhe exatamente o desenho, o episódio e o momento do episódio que ela quer assistir no Netflix. O que a gente está vendo no desenho animado vai também um pouco gerando a cultura, inclusive, de como gerir a vida econômica, financeira e a poupança, né? Então, a gente chegar para o jovem e falar, bota seu dinheiro aí, que daqui a tantos anos alguém vai ficar mexendo no seu dinheiro e você vai receber. Isso vai falando cada vez menos aos corações e mentes dos jovens, né? A gente precisa, então, também estar consciente de que a Previdência vai ter que continuar mudando. Não adianta. Aliás, dizem que a única coisa que não muda na Previdência é a certeza de que ela vai precisar mudar, né? Então, ela vai continuar mudando. A gente precisa ir acompanhando. Ora, mas e o direito nessa história? Olha só como a gente vai ficando aqui numa necessidade de decisão jurídica importante. Vou mostrar um gráfico. Eu sei que a gente do direito não gosta muito de gráfico, de números, dessas coisas, né? Mas a ideia aqui, não sei se o pessoal da live está conseguindo ver, mas a ideia aqui nesse gráfico é a seguinte. A linha em abóbora, aqui, mostra o consumo da pessoa. Essa linha aqui mostra o consumo da pessoa. Tá? Então, ele vem consumindo isso aqui. É o que a gente gasta para viver. É o que a gente gasta com comida, é o que a gente gasta com moradia, com saúde. Tá aqui. Essa linha cor de abóbora aqui. Tá? A linha cinza é quanto essa pessoa recebe. Então, ela vem recebendo aqui. A gente está falando de alguém que é disciplinado economicamente. Tá? Alguém que recebe mais do que gasta. Então aqui, ó, ele está recebendo 100, está gastando 70. Isso quer dizer que todo mês ele consegue poupar 30. E a poupança dessa pessoa vai crescendo aqui, ó, na sua vida ativa. Vai crescendo, 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 crescendo. Começa do zero, ela vai trabalhando, vai tendo renda, juntando, gasta uma parte, junta a outra e o que ela junta vai subindo. Essa é a poupança. Chega um momento aqui, ó, e eu vou ver. No momento em que ela se aposenta, ela tem o ápice da poupança dela. Então, ó, eu fui juntando dinheiro até o momento de me aposentar. Quando eu me aposento, aqui, ó, para de existir a renda. E eu começo a tirar o dinheiro da minha poupança para poder me manter. O custo continua, mas a minha renda deixa de existir, a renda do trabalho deixa de existir. E aí a minha poupança começa a cair. Esse é o ciclo normal. E aí um cálculo atuarial perfeito é aquele que chega aqui, ó, e a minha poupança zera no momento que eu morro. O atuário que consegue acertar isso é o, né, que é o cara assim, ó. No momento que morreu, você está ali, né? Você tem dois riscos aqui, não é? Tem um risco que ninguém quer de você morrer antes. Que aí quando você está lá no leito de morte, você vai pensar assim, podia ter gastado um pouquinho mais, né? Podia ter tido uma vida um pouquinho melhor, né? Quem sabe aquela viagem que eu deixei de fazer, o carro que eu deixei de comprar, tá ali, né? Mas talvez você tenha um outro risco, que é o dinheiro acabar antes. Aí o dinheiro acaba antes, como é que você vai fazer para viver ali para frente? Se você fala, por exemplo, nisso, na linguagem da previdência privada, viver demais é um risco. De verdade. Tanto é que existe um benefício para isso. Existe o benefício por sobrevivência. Existe o benefício por sobrevivência. Não sei se vocês sabem isso. Por exemplo, os servidores públicos têm um fundo de pensão, os servidores públicos federais, o FUNPRESP, né? E no regulamento do FUNPRESP, você paga
uma contribuição, você paga o valor da sua contribuição. Parte da sua contribuição vai para formar a sua reserva técnica, que vai pagar a sua aposentadoria lá na frente. E uma parte vai para um fundo de risco, que funciona como uma espécie de seguro ali. Esse fundo de risco, ele vai pagar o benefício para a pessoa se ela não conseguir ter reservas suficientes, porque, por exemplo, ficou inválida antes, então vai ter uma aposentadoria por invalidez. Se ela morre muito cedo, a pensão precisa ali ser também daquele fundo de risco. E também está dentro do fundo de risco a sobrevivência. Porque a aposentadoria, esse cálculo aqui que o atuário faz para definir o valor da sua aposentadoria, que você vai receber todo mês, ali, está baseado na expectativa de sobrevida. Então, se você está se aposentando hoje, você vai viver mais uns 24 anos e 6 meses. Ele calcula para o dinheiro acabar daqui a 24 anos e 6 meses. Se você chega lá e continua vivendo, acabou o seu dinheiro da reserva. Aí você migra, sai do benefício programado e entra no benefício de risco, o risco de sobrevivência. Que no caso do Funpresp é 20% menor do que a aposentadoria. Então chega lá, você reduz a sua aposentadoria. Hoje, se começar a ter muito sinistro, muita gente nessa situação vão ter que recalcular e vão olhar o seguinte: olha, pagar 80% da aposentadoria aqui não dá. Vamos ter que pagar menos, 70%, 60% da aposentadoria, porque também eu tenho que ter dinheiro no fundo de risco para poder pagar isso aqui. Então, o cálculo previdenciário dessa forma é um cálculo frio. Vê que aqui você não tem solidariedade alguma. Aqui você está falando do esforço individual de poupança, é só você. O que você poupou e que você vem aqui. Depende do seu esforço individual de poupança. Ora, você fazer isso com aquilo que é para você ter uma vida boa, aquilo que é o supérfluo, faz todo sentido. Porque não faz sentido todo mundo se esforçar para você ter conforto. Né? Para você ter conforto, você precisa do seu esforço individual. Aí entra a lógica de uma previdência que vai além do básico, uma previdência complementar, essa que vai além do básico. Só que tem um patamar de proteção social que ele não está preocupado com essa garantia de conforto ou de padrão de vida. Está preocupado apenas com o básico. E esse patamar de proteção que está preocupado com o básico é o que é traduzido hoje no Brasil pela Previdência Pública. A Previdência Pública, ela não pode operar simplesmente nessa lógica. Ela tem que olhar numa lógica que eu tenho que garantir o básico para as pessoas. A nossa definição aqui é o que é básico? Até onde vai o básico? Porque vem o outro lado. Como eu lido com essa situação? E consertar o barco depois que ele está navegando é mais difícil, né? Você fazer os ajustes com o barco no estaleiro é mais fácil. Você fazer os ajustes com o barco navegando aumenta o risco de naufragar. Então, nós temos um problema aqui. Por quê? Isso aqui já aconteceu de maneira global. E aí você tem aqui, o dinheiro acabou para um monte de gente. E quando você pensa em previdência pública, isso acabou lá atrás e, na verdade, não acabou porque o dinheiro foi gasto, é porque não tinha lógica de capitalizar. Não havia essa lógica de acumular para capitalizar e depois pagar os benefícios. Porque a nossa previdência pública trabalha numa lógica chamada de repartição simples. O que é a repartição simples? Você pega o dinheiro das contribuições de hoje e usa esse dinheiro para pagar os benefícios de hoje. Quando o INSS arrecada a contribuição,
ele não bota no fundo para pagar o benefício lá na frente. Quando o INSS arrecada a contribuição, ele gasta a contribuição hoje mesmo, pagando os benefícios de hoje. Então, o dinheiro que a gente está pagando para a contribuição não está sendo acumulado, não está sendo capitalizado. O dinheiro que a gente está pagando está sendo usado agora. As despesas são repartidas pelos contribuintes de hoje. As despesas dos trabalhadores de ontem são repartidas entre os trabalhadores de hoje. Essa é a questão. Para pagar quem já está aposentado, ou seja, quem trabalhou ontem, eu preciso do dinheiro de quem trabalha hoje. Por quê? Porque, na verdade, quando ele trabalhou lá atrás, o dinheiro dele serviu para pagar a geração anterior. Uma geração paga o benefício da outra. É o que a gente chama de sistema de repartição simples. E por isso existe uma solidariedade intergeracional, uma solidariedade entre gerações. Solidariedade intergeracional. Por isso, quando você fala de, eu estou pagando contribuição para mim, não é verdade. Você está pagando contribuição para o sistema. Está pagando contribuição para o sistema. Até aqui tudo bem? Entendido? O modelo oposto a esse é o modelo de capitalização. É o modelo de capitalização. Na capitalização você paga, acumula e depois vai receber o benefício com base naquilo que você acumulou. E aí dentro dos dois modelos você tem algumas variações, né? O modelo da repartição simples, em inglês, na verdade, você chama pay as you go. Você vai pagando enquanto você vai. Você não junta, né? O modelo de capitalização, você vai pagando, acumulando, não vai gastando e depois você consegue receber dali. Você pode capitalizar em contas individuais, é o que acontece, por exemplo, na nossa previdência privada. Você faz ali, você tem uma reserva para cada um. Ou você pode capitalizar em contas coletivas. Na verdade, aquela geração vai formando um fundo que vai servir para pagar o benefício daquela geração. E ainda temos variações. Você pode ter o dinheiro de verdade ali, ou você pode ter apenas uma projeção daquele dinheiro. Um valor lançado ali. O dinheiro está sendo usado, mas você está projetando, que é o que se chama de capitalização nocional, que estava no projeto de reforma da Previdência apresentado pelo Executivo. A reforma da Previdência, que foi apresentada pelo governo, ela era muito mais ousada do que foi aprovada. A proposta era a gente prever um modelo de capitalização para a Previdência Pública. Uma capitalização nocional, que ele chamava. É aquela capitalização em que você não precisa necessariamente estar com o dinheiro depositado ali, mas você vai projetando o dinheiro e o rendimento daquilo, né? E você trabalha com essa lógica de acumulando recursos e depois pagando conforme o bolo que você juntou. O problema de fazer isso com o básico é que esse é o grande desafio nosso, né? Porque a gente pensa em previdência, mas a gente não pode esquecer onde a gente vive. Você fazer isso num país campeão de desigualdade, com um índice de emprego informal gigantesco, de trabalho sem contribuição para a previdência enorme, e falar o seguinte: meu amigo, se vira aí, agora você tem que pagar a contribuição de uma hora para outra, assim, é produzir uma geração de excluídos. Fora que o preço dessa migração é enorme. Pararam para pensar? Porque hoje, como é que eu pago os benefícios? Com quem está contribuindo. Se eu mudo para o modelo de capitalização, eu tenho que pegar as contribuições das pessoas e começar a juntar, não posso gastar. Então eu tenho um custo de transição, porque eu vou ter que bancar os benefícios sem ter as contribuições, que as contribuições novas têm que ir capitalizando. Então esse custo de transição é muito alto. Por isso que a capitalização nocional serviria assim, ó,
Você vai pegar o dinheiro, vai continuar bancando aqui, mas você vai projetar esse dinheiro como se tivesse entrado no fundo. É uma questão assim. Mas, de qualquer maneira, não passou a capitalização. Ficamos na repartição simples. A pergunta que a gente tem que fazer é: até que ponto as novas gerações vão suportando o custeio da Previdência? Até que ponto é justo com nossos filhos, com nossos netos, impor esse tipo de custeio para eles lá na frente? Né? Não é uma tarefa tão fácil falar, não, vamos manter a repartição porque é mais justo. Depende. Sem dúvida é melhor para quem está hoje contribuindo e vai se aposentar, mas e para as gerações futuras? Até porque a gente vive um drama hoje, tá? O custo das aposentadorias hoje no Brasil consome 13% do PIB. Consome 13% do PIB. Isso é muito alto. Já é um percentual equivalente dos países com a população mais velha do que a nossa. E a gente ainda não é um país de população velha. A gente está saindo agora do bônus demográfico. Vocês sabem o que é bônus demográfico? Se você olha a pirâmide etária no Brasil, né, o que você vai enxergar ali? Você ainda enxerga, a gente está saindo dessa forma agora, mas a gente ainda enxerga um barril. Esse barril está se desfazendo agora. Tá? Que é a melhor forma, é o melhor momento. Por quê? Você tem poucos idosos, você tem muita gente na idade economicamente ativa, só que você tem poucas crianças. Porque reduz a taxa de natalidade. Tá? A gente já está no momento em que essa população economicamente ativa majoritária está envelhecendo e está entrando na idade avançada. Vai chegar um momento em que você vai ter, como você tem, olha só o que vai acontecendo, muita gente na idade economicamente ativa. Essa galera toda vai ficar mais velha, vai chegar na idade avançada. Poucas crianças, elas vão ficar na idade economicamente ativa. Então você vai ter uma base de financiamento menor do que aqueles que estão recebendo benefício. Isso vai exigir um esforço contributivo maior. O problema é que aumentar a alíquota de contribuição é uma loucura, que já é tão alta. Né? Você tem a alíquota hoje chegando a 19% com a reforma da Previdência. Isso para as faixas de remuneração mais altas. Né? Mas você tem, então, uma loucura de contribuição. Talvez você tenha que procurar outras fontes de financiamento. E aí já começa a falar algumas coisas que, por exemplo, deixam os advogados arrepiados, né? Por exemplo, uma grande bandeira da equipe econômica hoje é tributar lucros e dividendos. Aí você montou o seu escritório de advocacia. Botou PJ, aí você bota lá prolabore, um salário mínimo com muita má vontade, né? Você bota ali, ó, um salário mínimo com má vontade. E o resto é tudo lucro, distribuição de lucro do escritório. Tem uma proposta de tributar a distribuição de lucro. Tributar a distribuição de lucro. Estão falando realmente sério sobre isso, né? O governo. Tributar dividendos. Então, porque na lógica vamos conseguir mais recursos para pagar essas aposentadorias. Olha aqui o problema. Essa é a taxa de natalidade no Brasil. Em 1980, tá? A taxa de natalidade era de 4,1. Eu nem estou indo lá para o início do século, que a taxa era 7, não sei o que não. Em 80, 4,1. Aí foi baixando, ó, 90 já foi para 2,8. Foi baixando. Hoje a gente está aqui em 1,8 e a tendência projetada é baixar para 1,7. Então, 1,7 a taxa de natalidade. Tá? Qual é o problema?
A taxa de equilíbrio da poupança previdenciária hoje no Brasil é 2,1. Então, para você ter dinheiro para pagar aposentadoria, não estou nem falando de benefícios de risco, não, estou falando de aposentadoria. Você precisa de 2,1 trabalhadores ativos para cada aposentado. Para você fazer aquela repartição das despesas. Só que a gente está tendo uma taxa de natalidade de 1,7. Né? É essa galera que está chegando lá. Então vai faltar dinheiro ali para... Por isso que quando a gente discute previdência, não adianta só olhar se existe ou não déficit hoje. Tem dinheiro ou não tem dinheiro hoje? Você tem que projetar para frente, né? Você tem que olhar se existe déficit atuarial e não apenas déficit financeiro. Agora. Tá? Mas não estou querendo deixar ninguém assustado, não. Tá? A grande questão é a gente se conscientizar de que realmente haverá outras mudanças mais para frente. A reforma da Previdência não acabou. Não acabou. Tá? E não acabou nem de modo imediato, nem de modo imediato. De modo imediato também não, porque vai vir regulamentação, vem alteração legislativa, infraconstitucional, muitas mudanças aí pela frente. Tá? E de modo constitucional, e de maneira mais imediata, ou seja, a longo prazo, vai haver uma nova reforma da Previdência. Mais para frente, daqui a alguns anos. Tá? Vamos lá. Por isso é importante o desenvolvimento dessa cultura da poupança, pensarmos em poupança a longo prazo, porque não dá para ficar contando com a Previdência Pública o tempo todo. Tá bom? Fábio, mas essa nova Previdência que nos traz novos paradigmas, como é que ela deixa o direito nessa história? Porque eu entendi o aspecto econômico, o drama econômico, mas como é que fica o direito nessa história? Vamos lá. Vejam, o direito começa a olhar para isso e vai percebendo que essas desigualdades extremas, provocadas muitas vezes por você olhar apenas o ponto de vista individual, vai gerando reflexo na própria concretização de direitos sociais que antes estavam garantidos. Olha só que coisa. A ONU divulgou um relatório agora falando uma coisa bastante curiosa. Falando o seguinte: o acesso aos direitos sociais, ele também, olha só, é diferente em relação da desigualdade de riqueza. Ou seja, a gente tem uma incoerência. As pessoas mais pobres acabam tendo menos acessos a oportunidades trazidas por direitos sociais. Oportunidades em geral, inclusive de direitos sociais. Que deveriam ser o maior público dos direitos sociais, você acaba tendo mais dificuldade. Mas não só em direitos sociais, mas oportunidades de modo geral. Então, o que ele fala nesse relatório da ONU? Ele fala assim, transporte público. O transporte público é pior para as pessoas mais pobres. O que é uma incoerência. Quem mais depende do transporte público acaba tendo o pior transporte público. Saúde pública. Até a saúde pública é pior para a população que mais precisa. Às vezes você tem lá o posto de saúde que fica no bairro mais nobre, mais bonitinho, direita, né, não sei o que, tal, preservado. E às vezes as pessoas que moram em lugares mais afastados e redutos de pobreza, às vezes eles têm dificuldade até de acessar, porque o posto de saúde está distante ali. Escola, a mesma coisa. Fora outras oportunidades, como, por exemplo, o próprio mercado de trabalho, enfim. Né? Ou seja, qual é o grande problema? O grande problema é que a desigualdade social, ela não é um fenômeno estático. Está muito desigual e a gente é muito desigual. Não. O que esse relatório da ONU revela é que a desigualdade social, ela gera ainda mais desigualdade. Então, no ambiente desigual, você gera ainda mais
desigualdade. A pergunta que a gente tem que fazer é, a Previdência tem que se meter nisso ou não? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque a gente pode falar, não, a Previdência não tem que se meter nisso, vamos deixar isso para políticas de assistência. O que, aliás, é uma tendência e que talvez seja positiva. Vamos pensar o seguinte, vamos cuidar desses problemas com assistência social. E vamos lidar com Previdência numa lógica mais fria. Não é o que acontece hoje no Brasil. Se você for olhar, por exemplo, a aposentadoria rural hoje no Brasil. A aposentadoria rural hoje, ela funciona dentro da Previdência, mas com uma lógica de inclusão social, de compensação de desigualdades, de justiça distributiva. É a lógica da aposentadoria rural. Porque se você olhar para a aposentadoria rural, o que vai acontecer? E aí o ponto que eu quero dizer para vocês isso não quer dizer que você vai ser contra a Previdência Rural ou a favor da Previdência Rural, mas é você definir em qual política ela deve ficar. Hoje, se eu olho, então a gente tem lá a minha pauta, tanto no TRF quanto na TNU. Né? A minha pauta no TRF e na TNU, quando eu olho que eu tenho lá, que eu vou botar em julgamento, a imensa maioria dos processos, hoje, rural. Né? Na turma recursal aqui, no Rio de Janeiro, a realidade é um pouco diferente. Existe um fenômeno aqui no Rio de Janeiro que não acontece em outros estados, mas o rural vai muito, mas vai mudar agora, né? O rural vai muito para a competência delegada, ou seja, o pessoal vai no estado e aí vai para o TRF, e os juizados têm muito pouco de rural no Rio de Janeiro. Né? Isso não acontece muito em outros estados. Em outros estados você tem muito rural também nos juizados. Por isso que eu vejo na TNU muito rural. Né? Mas aqui no TRF, assim, de rural. Por que vai mudar isso? Porque a competência delegada praticamente acabou. Para quem não sabe o que é competência delegada, você pode ajuizar a ação na Justiça Federal competente ou na Justiça Estadual da comarca em que a pessoa reside, se não houver sede de vara federal. Mas agora é assim, se não houver sede de vara federal, até uma distância de 70 quilômetros. Isso faz com que a gente reduza significativamente a possibilidade de usar a competência delegada para o Estado. Então, você acaba indo para a federal. Só que tem um detalhe nisso, que às vezes as pessoas que não têm muita prática, quem já tem na prática previdenciária já domina isso, mas quem não tem muita prática, porque é o seguinte, tem temas que você prefere que sejam julgados pelo TRF, e tem temas que você prefere que sejam julgados pelas turmas recursais dos juizados especiais federais. Como a imensa maioria dos processos previdenciários aqui acabam não tendo valor acima de 60 salários mínimos, se você vai ajuizar na federal, você tem que ir para o juizado federal, recurso é para a turma recursal, você fica no sistema dos juizados. Se você usa a competência delegada, você vai para a vara estadual no exercício da competência delegada, e aí o recurso é para o TRF. Aí você não está no sistema dos juizados. Então, na prática, a competência delegada, ela se transformou menos no instrumento de acesso à justiça e mais em instrumento de estratégia processual, né? Que recebeu aí teve um revés com essa mudança que na competência autorizada. Existem questionamentos de constitucionalidade dessa mudança, porque foi antes da reforma da Previdência, mas, por enquanto, está valendo. Ok, mas então vejam, rural, esse assunto que está ali sendo discutido, na minha opinião, algo extremamente positivo você ter um sistema de proteção social eficiente para o trabalhador rural, da forma como mas talvez seja injusto você botar isso na conta da Previdência, dizendo e puxando os números da Previdência financeiramente para baixo,
né? Porque senão você acaba gerando. Mas isso é um tema polêmico. Vamos lá. Agora, o mais curioso é isso aqui. A gente vê a desigualdade impactando dessa forma. E a gente olha, aí eu volto lá no Friedman que eu mencionei a vocês. E o Friedman diz, né? Olha, deixa que o mercado se arruma. Se precisar fazer algum ajuste, alguma coisa, você vai ter ali o próprio mercado trabalhando com filantropia, dessa forma. Mais uma vez eu digo, talvez ele não conheça o Brasil, né? Talvez ele não conheça o Brasil. Mas olha que curioso. Essa questão da desigualdade, que eu estou insistindo nisso, porque a gente está lidando com previdência, direito social, e na base do direito social é a ideia de igualdade. É tão forte que não sei se vocês viram essa carta, a mensagem do Clube dos Bilionários para o presidente norte-americano, para o Trump. Não viram, não? Um grupo de bilionários e bilionários com grande representatividade. Acho que todo bilionário acaba tendo grande representatividade, né? Mas ali, um grupo de bilionários, então ali estava os donos das maiores empresas. Eles escreveram uma carta para o presidente norte-americano falando o seguinte: por favor, me tribute mais. Então, se por um lado você vê assim, não, vamos lá, liberalismo, não sei o quê, mas tudo bem, o mercado se movimentou, falou, só que está chegando, o governo está falando, me tribute mais. Cobre mais tributos de mim. Mas por quê? Porque é bonzinho? Porque eu quero ser solidário? Não, não é isso não. Porque, na verdade, percebem que a desigualdade extrema trava a própria economia. Né? E limita as possibilidades de negócio mesmo. Foi um pouco o que o Armínio Fraga falou na entrevista que eu mencionei no bloco anterior. Então você trava essa possibilidade de crescimento econômico. Né? Então, olha, é necessário distribuir um pouco mais, está muito acumulado. Até porque, para quem tem 10 bilhões, viver com 8 bilhões não vai fazer a menor diferença. Né? Então, ali, né? Perder 1 bilhão para quem tem vários bilhões não vai impactar o padrão de vida de ninguém ali. E talvez garanta a sobrevivência dos negócios. Então ele falou, ó, tribute mais. É claro que tá ali, existe uma grande diferença entre a retórica e a prática, né? Escreveram a carta, não sei o que e tal, né? Mas de qualquer maneira traz reflexão, não traz? É claro que a gente pode imaginar o seguinte, não, vamos contar com a iniciativa privada por conta própria fazendo filantropia. A gente poderia imaginar isso. E a gente até tem alguns exemplos muito bacanas. Né? Estou longe de ser fã, mas reconheço a genialidade do Bill Gates. Né? Bill Gates é um sujeito que pensa fora da caixa. Ele realmente tem uma inteligência extraordinária, fora de série. E aí eu recomendo que vocês assistam a série, que está no Netflix, né? O Projeto Gates. Né? Então, e aí mostra que ele realmente pensa... Bill Gates, ele pegou boa parte do patrimônio dele e doou para a fundação Bill e Melinda Gates, né? Ele e a esposa dirigem a fundação. Receberam muitos aportes de muita gente. Talvez o mais famoso tenha sido Buffett, né? Um dos homens mais ricos do mundo também, que pegou uma boa parte do seu dinheiro e deixou lá para que eles aplicassem. Só que a ideia deles é o seguinte, eu vou fazer projetos que impactem de verdade a vida das pessoas. Não quero aqui fazer um projeto só para dar uma cesta básica aqui ou alguma coisa ali. Eu quero mudar a vida das pessoas. Aí, um exemplo, tá? Ele se deparou com um problema. Ele percebeu que em um determinado país da África, o índice de doenças decorrentes do sistema sanitário precário era enorme. Ele falou, olha, a gente tem que mudar o sistema sanitário desse país. Tem que criar. Só que, olha só, aí vem a genialidade, né? Porque identificar isso e falar, ó, tá tendo muito problema relacionado ao saneamento, então vamos fazer um saneamento, isso qualquer um poderia pensar. Né? Só que ele chega e pensa assim, tá, como a gente vai resolver esse negócio? Alguém vai falar, vamos construir ali, botar água encanada, esgoto, né? Ele fala, não vai adiantar isso. Porque essa é a solução que funciona
em um país em que eu vou planejar a cidade, fazer o esgoto e depois botar ali. Agora, você já tem um caos urbano instalado, como é que você vai botar ali a rede de esgoto? Você vai gastar uma grana enorme fazendo isso, e depois as casas não vão conectar seu esgoto ali, vai continuar tudo jogando no rio ainda, direto, porque você não vai conseguir. Você tem que pensar fora da caixa. Isso que eu digo, a genialidade, né? Aí ele não conseguiu, ele, sozinho, pensar a solução, mas ele pensou no problema. Às vezes é mais importante você identificar o problema do que a resposta. Então ele identificou o problema e aí fez, enfim, chamou um monte de gente para ajudar, tem um monte de coisa e bolaram então uma solução para a questão que funcionou bem, tá? Eles fizeram uma espécie de container e tal, e no final das contas, o sujeito ia no banheiro, saía do banheiro e tinha água potável, né? Então, assim, de qualquer maneira, dá para ficar esperando que as pessoas, o mercado vai se movimentar para fazer filantropia de maneira voluntária para resolver os problemas? Não dá, isso é pontual. A gente precisa, de certa forma, ainda do Estado, principalmente no nosso país. A gente precisa do Estado atuando. Não dá para ficar esperando que Bill Gates apareçam para resolver problemas, porque a gente precisa, na verdade, criar políticas públicas capazes de enfrentar esses problemas e capazes de promover igualdade. E a gente lida, então, com alguns aspectos que são importantes, dramas mesmo, que estão relacionados com medidas de justiça mesmo. Como a gente vai lidar com justiça distributiva no nosso país, né? Para chegarmos numa previdência ideal, a gente tem que trabalhar com a ideia de como essa previdência vai atuar com justiça distributiva. Se a gente vai falar de justiça, tem algumas coisas que são importantes. A gente não vai aqui ficar, como a nossa pós é uma pós-prática, a gente não vai ficar aqui construindo e falando, discutindo teorias de justiça, né? Como a gente tem lá, mas para quem quiser, indico fortemente que leiam uma teoria de justiça de Rawls, né? E tem tantas outras. Tem também Justiça de Amartya Sen, que é muito legal, o autor indiano Amartya Sen, que traz uma noção de justiça muito legal, né? Mas o que eu quero trazer para vocês são algumas questões práticas, no livro que é muito interessante também, do Michael Sandel. Tá? Michael Sandel, no livro Justiça, traz algumas provocações que eu quero fazer com vocês para a gente chegar, finalmente, no aspecto previdenciário, no aspecto do direito, até antes do previdenciário. Tá? Desse teoria, desse livro Justiça, que é fazer a coisa certa, né? Que é um livro fantástico. Aliás, vou recomendar a vocês, inclusive, que vejam o curso do Michael Sandel na internet. Ele é professor da Universidade de Harvard e Harvard tem um site, é o Harvard X, Harvard X, e que tem vários cursos gratuitos, tá? E tem o curso do Sandel lá, Justiça, que é fazer a coisa certa, tá? Recomendo que façam, porque é bem interessante ali a discussão e tal. E vamos lá. Nesse livro, ele faz algumas provocações, que eu vou fazer também no próximo bloco, tá? Mas nós não vamos fazer intervalo, é só quebrar o bloco para os nossos amigos do online, tá? E a gente quebra o bloco e já começa o próximo bloco discutindo Michael Sandel. Daqui a 2, 3 minutinhos estamos de volta.